Amados irmãos e irmãs, é com grande alegria que damos continuidade à nossa exploração das Escrituras Sagradas. Hoje, avançaremos nos capítulos 6 e 7 do livro de Gênesis. Estes capítulos nos conduzem a uma nova fase na história da humanidade, revelando o dilúvio e a preservação da vida por meio da fé e obediência. Seja você um seguidor em busca de compreensão mais profunda ou um coração ávido por verdades espirituais, este é o lugar onde nos encontramos, aos pés de Jesus, para refletir sobre as lições eternas contidas nessas páginas. Gênesis 6. O dilúvio é anunciado. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos, eles eram os valentes, os homens de renome, que houve na antiguidade. Esses versículos descrevem uma situação em que os filhos de Deus se unem com as filhas dos homens. Isso resulta na geração de pessoas que são descritas como valentes e homens de renome. Além disso, Deus anuncia que o tempo de vida do homem será limitado a 120 anos, indicando a aproximação do dilúvio como um juízo divino contra a crescente maldade na terra. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, se arrependeu o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Esses versículos descrevem a condição moral da humanidade na época. A maldade e a corrupção eram generalizadas e constantes, e isso entristeceu o coração de Deus. Ele decide que vai destruir tanto os seres humanos quanto os animais e as aves da terra. No entanto, Noé é uma exceção. Ele é descrito como alguém que encontrou graça diante de Deus, destacando sua retidão e devoção. Por causa disso, Deus escolhe preservar Noé e sua família do julgamento vindouro. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás: de 300 covados o comprimento da arca, de 50 covados a sua largura e de 30 covados a sua altura. Farás uma janela na arca, e a um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás no seu lado, far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu, toma contigo de toda a comida que se come e ajunta-a contigo, e servirá de alimento para ti e para eles. Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Nestes versículos, Deus revela a Noé seus planos de trazer um dilúvio para destruir toda a vida na terra, devido à corrupção e violência que preenchiam a terra. Deus instrui Noé a construir uma arca específica em dimensões detalhadas e a trazer 2 de cada espécie de criatura, macho e fêmea, para a arca. Deus também providencia a comida necessária para Noé e os animais. Noé segue fielmente as instruções de Deus e cumpre tudo o que lhe foi mandado. Essa passagem destaca a justiça de Noé e sua obediência a Deus. Gênesis 7. O dilúvio. Depois, o Senhor disse a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração.
De todos os animais limpos levarás contigo 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7, macho e fêmea, para se conservar em vida sua descendência sobre a face da terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todos os seres que fiz. E Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E sucedeu que, passados os 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Estes versículos descrevem o momento em que Deus instrui Noé a entrar na arca com sua família e os animais. Deus especifica quantos animais de cada tipo devem ser levados para a arca. Além disso, Deus anuncia que o dilúvio começará em 7 dias e durará 40 dias e 40 noites. Noé segue fielmente as instruções de Deus, e após os 7 dias, as águas do dilúvio começam a inundar a terra. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Neste mesmo dia entraram Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Eles, e todos os animais conforme as suas espécies, todo o gado conforme as suas espécies, todos os répteis que se arrastavam sobre a terra conforme as suas espécies e todas as aves conforme as suas espécies, aves de toda qualidade. Entraram para junto de Noé na arca de 2 em 2, de toda a carne em que havia espírito de vida. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. E as águas cresceram e levantaram a arca, que se elevou acima da terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todos os céus foram cobertos. 15 covados acima subiram as águas, depois que os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim, foi destruído todo ser que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, e foram extintos da terra. Ficou somente Noé, e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Estes versículos detalham o início e o auge do dilúvio. As chuvas começam no segundo mês do ano 600 da vida de Noé e duram 40 dias e 40 noites. A arca flutua sobre as águas enquanto os montes e toda a vida na terra são cobertos. Toda criatura que tinha fôlego de vida nas narinas morre, exceto Noé e os que estão com ele na arca. O dilúvio dura ao todo 150 dias. Essa passagem descreve a magnitude do julgamento divino. Estes versículos concluem o relato do dilúvio, enfatizando a abrangência da destruição causada pelas águas e destacando que apenas Noé e os que estavam com ele na arca foram preservados. É uma demonstração poderosa do juízo divino e da fidelidade de Deus em proteger aqueles que o seguem. Agradeço a todos por se unirem a nós nesta leitura dos capítulos 6 e 7 de Gênesis. Que as lições aprendidas nos inspirem a confiar na promessa e fidelidade de Deus, mesmo diante das adversidades. Continuaremos nossos estudos aos pés de Jesus, encontrando conforto e orientação na palavra daquele que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrem-se, queridos amigos, de que não estamos sozinhos nesta caminhada. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre conosco. Até a próxima, aos pés de Jesus.